Sejam bem-vindos para o estudo da Palavra de Deus. Hoje faremos o terceiro estudo da série de estudos sobre Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1 a 6. Convido você a ter em mãos um caderno, uma caneta, para anotar e refletir nas lições deste texto. Hoje o nosso tema será o Deus que redime e orienta. Vou repetir. Deus que redime e orienta. Como dissemos, este é o terceiro estudo da série de estudos em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1 a 6. Se você não assistiu os estudos anteriores, convidamos aqui, assista no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange. No primeiro estudo, nós abordamos o Deus da aliança. No segundo estudo, o Deus que se revela. E nesse terceiro estudo, o Deus que redime e orienta. O que esses três estudos têm em comum? O que esses três temas têm em comum? Eles têm em comum a descrição do agir de Deus. Observe, o primeiro estudo falou sobre o Deus da aliança. O segundo estudo, o Deus que se revela. E no terceiro estudo, o Deus que redime e orienta. E o versículo-chave desse nosso estudo, localize aí na palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 6, o versículo básico desse nosso estudo é o versículo 6, que diz assim: Eu sou o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. Vou repetir. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Meus queridos, observem que este versículo ele destaca três verdades sobre Deus. A primeira verdade é: Deus é o eu sou. O mesmo eu sou que apareceu a Moisés em meio à sarça ardente e que o enviou a Faraó para libertar os israelitas. Observem que o versículo começa com eu sou o Senhor. É este o Deus também que entrou em aliança com seu povo. Esse é o Deus que se revelou ao povo no Monte Sinai. Uma segunda lição deste versículo. O eu sou é aquele que libertou o povo do Egito, que o retirou da casa da servidão. E é por isso que nós usamos a seguinte expressão para intitular esta terceiro ponto. Deus é o Deus que redime, ou seja, Deus é o Deus que liberta o seu povo. E uma terceira lição, o eu sou é aquele que orienta através da sua palavra ao seu povo. Meus queridos, este versículo 6, ele pode ser visto como a conclusão dos versículos 1 a 5 e pode ser visto também como a introdução dos versículos subsequentes. Notem que ele está entre a primeira parte desse texto, versículos 1 a 5, e também ele está como sequência dos demais versículos que descreverão a lei moral de Deus. Antes de proclamar a lei moral, antes de proclamar os 10 mandamentos, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele demonstra qual é a função da lei. E qual é a função da lei? A função da lei é orientar um povo redimido por Deus. Orientar um povo que foi liberto poderosamente do Egito, liberto da casa da servidão. E com isto, frisa-se algo que já afirmamos em estudos anteriores. A lei jamais foi dada como instrumento de justificação. A lei jamais foi dada como meio de salvação, mas foi uma orientação divina dada para um povo já justificado, para um povo já salvo, para um povo já liberto, para um povo que já estava em um relacionamento de aliança com Deus.
Essas verdades são verdades importantíssimas que falam sobre o agir de Deus. Deus é aquele que redime e Deus é aquele que orienta o seu povo. Mas você pode estar perguntando, estas verdades são aplicáveis tão somente ao povo de israelita? O que nós temos a ver com estas verdades e com esta revelação sobre o agir de Deus? Meus queridos, estas verdades se aplicam a todos nós que estamos sob a nova aliança. Observemos. Primeiramente, Deus graciosa e soberanamente decidiu se relacionar conosco. E estabeleceu comigo, estabeleceu com você uma aliança, no qual prometeu ser fiel no cumprimento de todas as suas promessas e no cumprimento de todas as suas palavras. Observe, em segundo lugar, que foi Deus quem tomou a iniciativa de se revelar, tornando-se conhecido através da sua palavra. E eu e vocês tão somente podemos conhecer a Deus porque Ele tomou esta iniciativa. E as coisas reveladas então pertencem a nós e aos nossos filhos, e as coisas encobertas pertencem a Deus. A terceira coisa que você deve observar, Deus nos redimiu. E assim como Ele libertou os israelitas do Egito, Ele nos libertou do diabo. Ele nos libertou do nosso próprio ego. Ele nos libertou do domínio deste mundo sobre nós. E Ele libertou da força da carne. Queridos, nós também fomos libertados de uma casa de servidão. Nós também fomos redimidos por Deus. Nós também fomos feitos livres como filhos de Deus. A quarta coisa que você deve observar é que a lei de Deus nos é dada como orientação. A lei moral, os 10 mandamentos que Moisés vai anunciar logo a seguir, nos versículos 18 a 21, se constituem orientação sábia, segura e poderosa para os filhos de Deus em todos os tempos e em todas as épocas, e continuarão como orientação sábia e segura para os filhos de Deus em todos os tempos e em todas as épocas. Esta lei nos conduzirá num processo de santificação, num processo de desenvolvimento da nossa salvação, num processo de crescimento espiritual e de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Concluindo esta série de 3 estudos, e relembrando, primeiro estudo, se você não assistiu, assista, o Deus da Aliança. O segundo estudo, se não assistiu, assista, o Deus que se revela. E o terceiro estudo, o Deus que redime e orienta o seu povo. Este estudo que estamos concluindo. Concluindo esses 3 estudos, gostaria de trazer algumas lições para a nossa reflexão. Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 6, de modo especial, versículo 6 traz as seguintes lições. Primeira delas, nós devemos ser gratos, infinitamente gratos a Deus. Por quê? Porque Deus nos escolheu. Porque Deus decidiu se relacionar conosco. E porque Deus, nesta escolha e neste relacionamento, é fiel para cumprir a sua palavra e para cumprir as suas promessas. Uma segunda lição, nós devemos procurar conhecer a Deus com profundidade, com seriedade e com compromisso com a sua palavra. Se Deus fez questão de graciosa e soberanamente se revelar, o mínimo que eu e vocês podemos fazer é conhecer esta revelação. É estudar esta revelação com seriedade e com profundidade, porque as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos e nos foram dadas para nos orientar, abençoar e transformar a nossa vida. Uma terceira lição, nós devemos viver com alegria, viver com intensidade, com responsabilidade a liberdade que nós temos como filhos de Deus. Nós fomos redimidos da casa da servidão. O diabo, o nosso próprio eu e o mundo, eles não têm um poder determinante e escravizante sobre a nossa vida. Eles continuam a ser fonte de tentação, não resta dúvida nenhuma,
mas não tem o poder escravizante e dominante sobre nós. Nós já não somos escravos do diabo, da nossa carne, de nós mesmos e desse mundo. Somos livres para servir a Deus, escolhendo aquilo que é melhor. Uma quarta lição. Nós devemos, meus queridos, orientar a nossa vida através da lei de Deus. Certos de que, embora não seja um instrumento para nos justificar, já visto que estamos em aliança e já fomos declarados justos em Cristo Jesus, ela é um instrumento poderoso para nos santificar, para nos transformar, para nos aperfeiçoar. Instrumento poderoso para nos santificar e nos fazer crescer espiritualmente. Queridos, concluindo, vivamos com intensidade o nosso relacionamento com Deus da aliança. Ele escolheu fazer uma aliança conosco e Ele é fiel no cumprimento da sua palavra e de suas promessas. Vivamos com intensidade o nosso relacionamento com o Deus que se revela, procurando conhecer esta revelação cada vez mais, cada vez melhor e cada vez mais comprometidamente. E por fim, procuremos servir com alegria a esse Deus que nos redime e procuremos ser orientados através das suas sábias palavras. Palavras estas que são suficientes para nos fazer perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Convidamos você que nos acompanhou nesta série de estudos a se inscrever no canal da nossa igreja, a deixar o seu joinha e a compartilhar esse estudo com todos aqueles com quem você julgar necessário e com todos aqueles aqui com quem você quiser, a quem você quiser abençoar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Meu nome é Gerson Trevisan, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange.